Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre um livro sagrado chamado Mahabharata. O Mahabharata é o primeiro dos livros aos quais eu vou falar. Dentro desse Mahabharata tem o Bhagavad Gita, que também é um livro que pede um vídeo especial. Mais adiante vou falar sobre ele. Também o Ramayana, que também é um livro que eu vou falar em outra oportunidade, e todos os livros que dizem respeito à religiosidade, crenças ou supostas descobertas a respeito da espiritualidade humana, eu vou tentar aqui falar para vocês, mas vamos começar com o Mahabharata. Ele vai aparecer para você aí a capa do livro. O Mahabharata trata-se de disputa de terras. Então o que acontece? Como é uma ideia de início de criação de mundo, começa já com a paixão de um determinado ser pela filha de Brahma. Brahma, que é o deus primordial ali da Índia. O Vishnu Narayana está um pouco acima dele, mas o Brahma é considerado ali o chefe de todos os deuses. Então esse ser que se apaixona pela filha de Brahma, ele acaba tendo algum tipo de dificuldade, e nas encarnações posteriores este ser vira o rei, e essa, vamos chamar de deusa, aparece para ele. E ele logo se lembra de sua paixão, já que encarnações anteriores vieram à tona e eles acabam ficando juntos. Lembrando que a história Mahabharata significa a história dos Bharata. Então é uma história de um clã, né, de pessoas. Grosso modo, fala a respeito da briga dos Kauravas com os Pandavas. Os Pandavas são filhos de Pandu, e os Kauravas são filhos de Dhritarashtra. Não sei se a pronúncia é essa, mas o nome é bem complicado mesmo. Dhritarashtra e Pandu são irmãos, evidentemente. O Dhritarashtra, ele tinha a primazia no trono, já que ele era o primogênito. Em que pese um filho anterior chamado Bhishma tinha esse direito, mas renunciou a ele porque ele queria que o pai fosse feliz. Naquela história que eu contei anteriormente, aquela deusa que veio se relacionar com esse rei teve 8 filhos, e todos eles ela afogou no rio, porque ela dizia para o rei não pedir explicação. Mas numa dessas situações o rei acabou pedindo explicação para ela, né? E ela dizia que seria muito difícil um semideus viver no mundo da terra, então ela preferia matá-los. E aí, quando o rei impediu ela de matar o 8º, ela disse que não o mataria se ele aceitasse que ela fosse embora para sempre. E aí ele, porque não queria ver o seu 8º filho morrer, aceitou que ela fosse embora. Assim ela voltou lá de onde ela veio e levou com ela esse menino. E esse menino era Bhishma, que mais adiante acabou retornando, já com alguma idade, talvez 10, 12 anos. Ele retornou porque ele queria ver o pai, e aí ele acabou ficando com o pai, porque a deusa assim o permitiu. E por ser um semideus, Bhishma era um grande guerreiro. E quando Hastinapur, que é a cidade principal do local, estava em perigo, ele defendia. Então eu estou tentando aqui dar pinceladas, sabe? Porque a história é bem mais densa, bem mais complexa, tem toda uma filosofia envolvida. E eu estou tentando não falar assim tanto, porque senão fica muito comprido o vídeo. E também não quero que você perca o interesse pela leitura, já que se eu for contar toda a história, talvez você não seja tão surpreendido com a leitura. E
Mas se você quiser, se vocês perceberem assim que essa história é muito interessante e querem que eu fale mais, eu vou pedir para que vocês deixem nos comentários. A partir de 5 comentários dizendo H, eu quero saber mais, eu vou fazer um vídeo bem mais longo a respeito do Mahabharata, tentar dar algumas interpretações minhas, né, e contar realmente toda a história pormenorizadamente, alguns detalhes interessantes. Então, na sequência, Bhishma tinha a primazia do trono, mas ele renunciou por um juramento que ele fez. Por isso, Dhritarashtra, que era o novo primogênito, tinha direito ao trono. Acontece que Dhritarashtra era cego. E Bhishma treinou Dhritarashtra e Pandu. E só pelo fato de Dhritarashtra ser cego, que ele não pôde assumir o trono, porque ele tinha igual força, igual destreza, igual sabedoria, quando Dhritarashtra eram iguais em quase tudo. Só pelo fato de Pandu enxergar que ele acabou assumindo o trono. E a partir daí ocorreu uma situação que o retirou do trono, quando, na verdade, renunciou ao trono por essa situação, que eu vou contar no outro vídeo, caso vocês queiram. E por conta disso, Dhritarashtra assumiu o trono, já que não havia para quem passar, né? Quando precisou sair, Dhritarashtra assumiu o trono. Então, quando ele teve todos os Kauravas, que ao todo são 100, o primogênito para assumir o trono, Duryodhana. Duryodhana era o primogênito do homem de Dhritarashtra. Então ele era o herdeiro do trono. Acontece que Pandu, quando se afastou, ele não tinha filhos, mas ele acabou tendo 5 filhos, os Pandavas. E em sendo assim, mesmo Pandu se afastando do trono, o primeiro na primazia do trono, como herdeiro, seria Yudhishthira, que é o seu primeiro filho. Então por isso que ocorreu essa briga, porque mais adiante, quando Pandu veio a falecer, Yudhishthira reclamou o trono, né? Mas o seu tio Dhritarashtra achou que era melhor deixar o trono para o seu filho Duryodhana. E aí que ocorreu toda a situação da briga. E no meio de tudo isso, há o Bhagavad Gita, né? Que é aquele livro específico que eu disse que ia falar depois. O Bhagavad Gita conta a história de Krishna, desde o seu nascimento até a revelação, por assim dizer, diante de Arjuna, quando ele demonstra quem ele realmente é. Krishna é a encarnação de Vishnu, que é um dos deuses primordiais. Ele é o Deus moderador, ou seja, ele não cria nem destrói. Brahma cria, Shiva destrói, Vishnu modera. E em sendo um Deus moderador, ele tem, digamos assim, uma licença para fazer tanto bem quanto mal, dependendo da situação, porque ele precisa equilibrar o universo. Isso é bem complicado de entender, sabe? Porque se você percebendo que Krishna é um ser divino, você não imagina ele tendo ardis para prejudicar pessoas ou até o mundo em algum determinado momento. Mas ele tem essa licença, porque ele é um dos deuses primordiais. Então Krishna se envolve nessa batalha, nessa guerra, de formas assim, às vezes mais sutil e às vezes de forma física mesmo, já que no momento do embate entre os Kauravas e os Pandavas, Krishna é o cocheiro de Arjuna, né? Então ele está realmente de um lado. E essa situação também será explicada naquele vídeo, caso vocês queiram. Então o Mahabharata, gente, é um livro assim que não é para ser lido só por uma questão de religiosidade, sabe? Em que pese os indianos acharem que é um fato histórico, que tudo aquilo realmente aconteceu, toda essa história tem mais filosofia e mais coisas interessantes do que eventuais fatos
ou seja, não precisa ser real para que esses fatos ensinem a gente. Grande parte dos livros religiosos, na verdade, querem passar para a gente um guia de como que seria os seres humanos ideais, aonde você pode chegar com a sua capacidade, ou o quanto é grandiosa a capacidade do ser humano. E também alguma situação de miserabilidade, ou seja, há momentos em que os seres humanos não agem como deveriam agir, mas por situações de não ter vencido alguns dos problemas internos que nós temos, que alguns chamam de pecados, outros chamam de karma e tudo mais. Então, quando você for ler o Mahabharata, se você for ler o Mahabharata, deixe de lado um pouco a religiosidade e entenda todo o livro como filosófico. Se você entender que isso de alguma forma vai te ajudar, ou de repente se você achar que é o caminho da religião, tudo bem, afinal cada um tem livre-arbítrio para escolher. Mas não deixe de ler esse livro só porque você é de outra religião, porque esse livro traz uma filosofia que vai te ajudar de alguma forma na sua vida. Então, por enquanto eu encerro aqui a indicação do livro Mahabharata, mas, como eu disse, se eu vir que houve um grande interesse, eu posso falar pormenorizadamente, talvez até em vários vídeos a respeito disso, porque o Mahabharata é muito complexo. Inclusive no YouTube aí tem um filme de 6 horas, do Peter Brook, que fala a respeito do Mahabharata. Só que esse filme de 6 horas, apesar de ser grande, ele é bem resumido, porque também tem uma série, que se não me engano foi o próprio Peter Brook que fez, que conta mais detalhes a respeito do livro. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Esse é apenas o primeiro livro que eu quero falar a respeito das religiosidades, sempre focando mais na filosofia, ou seja, no ser humano ideal, né? As qualidades que o ser humano deve ter para ser um grande ser humano. E não é porque uma religião pensa diferente que não tem atributos interessantes a serem debatidos, discutidos ou aprendidos. Então, boa leitura. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.